Estamos juntos novamente para darmos sequência à leitura e estudo do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Este capítulo será muito importante. Eu espero que vocês ouçam com atenção e lembrem sempre que ele foi escrito no ano 2012 ou um pouquinho antes. E nós vamos ver aqui situações que estamos vivendo agora, nos anos tão recentes. Mas vamos ao estudo. Durante a grande transição planetária. No dia seguinte, pela manhã, nosso grupo reuniu-se à sombra de Belo Carvalho no parque da cidade, onde crianças brincavam, assistidas por auxiliares domésticas, ao tempo em que pessoas apressadas atravessavam-no, seguindo ao atendimento dos deveres e compromissos habituais. O sol brilhava suavemente, dourando com leveza a folhagem verde das árvores antigas, osculando as miúdas flores e a grama bem cuidada. Perfumes nos braços da brisa confraternizavam com as onomatopeias da natureza em festa. Impregnados pelo amor do poverello, ou seja, Francisco de Assis, não tínhamos coragem de quebrar a harmonia interior com quaisquer interrogações que nos fustigassem a mente. Nesse ambiente de orquestração das bênçãos ao ar livre, o querido mentor abarcou a paisagem humana em movimento com um doce olhar de ternura e de compaixão, considerando: a população terrestre alcança a passos largos o expressivo número de 7 bilhões de seres encarnados simultaneamente, disputando a oportunidade da evolução. Embora as grandes aquisições do conhecimento tecnológico e dos avanços da ciência, na sua multiplicidade de áreas, nestes dias conturbados, os valores transcendentes não têm recebido a necessária consideração dos estudiosos que se dedicam à análise e à promoção dos recursos humanos, vivendo mais preocupados com as técnicas do que com o comportamento moral, que é de suma importância. Por isso, a herança que se transfere para as gerações novas, que ora habitam o planeta, diz mais respeito à ganância, ao prazer dos sentidos físicos, à conquista de espaço de qualquer maneira, dando lugar à violência e à desordem. O desprezo de muitos líderes e de incontáveis multiplicadores de opinião pelas religiões do passado e o fanatismo que vem sendo desenvolvido em torno do espiritualismo de ocasião, encarregado de amealhar recursos monetários para a existência e de favorecer com saúde aqueles que mais facilmente a possam comprar a soldo dos poderes endinheirados, tem dado lugar ao materialismo, ao utilitarismo, em que as pessoas comprazem-se, distantes da solidariedade, da compaixão e do espírito fraternal ante a dificuldade da real vivência do amor, conforme ensinado e vivido por Jesus. Podemos dizer que se vive o período da extravagância e do gozo imediato, sem que sejam mensuradas as consequências perniciosas dessa conduta decorrente. Os indivíduos parecem anestesiados em relação aos tesouros da alma, com as exceções compreensíveis, e mesmo entre alguns daqueles que abraçam a revelação espírita, os conflitos de vária ordem permanecem na condição de mecanismos de defesa contra a abnegação e a entrega total ao Messias de Nazaré. Alguns indivíduos que se consideram ousados e céticos não levam em consideração os acontecimentos que assolam o planeta, seja no que diz respeito às convulsões sísmicas, cada vez mais vigorosas e trágicas, seja no tocante às de natureza sociológica, econômico-financeira, psicológica, ético-moral, aterrorizantes. Outros, mais tímidos, deixam-se seduzir por informações religiosas ortodoxas, amedrontados e inquietos ante a perspectiva do fim do mundo. Meus amigos, faço eu aqui um comentário.
É o que nós estamos vendo nos dias de hoje, 12 anos depois desse texto ter sido escrito. Vemos as pessoas que se dizem religiosas lutando entre si para defenderem pensamentos ultrapassados, não é verdade? Se envolvendo com política da pior maneira possível, porque todos podemos lidar com política, mas não da forma como nós estamos vendo. Tudo isso é terrível, mas foi tudo previsto para esses tempos, para que todos possam mostrar realmente quem são, como são, não é verdade? Jesus avisou. Mas vamos continuar com a leitura. Estabelecem-se datas compulsórias com certa leviandade, como se o cataclismo cósmico devesse ocorrer com um caráter punitível à sociedade que se tem distanciado de Deus numa espécie de absurda vingança, ignorando a extensão do amor do nosso Pai. Espero o desencadear da sua ira em processo de punição extrema, como se a vida ficasse encerrada no fenômeno da morte física. Vimos inclusive espíritas, meus amigos, com essas situações de data limite e tudo mais. O céu não tem fronteira e nem relógio. Continuando. Felizmente, o fim do mundo que falam as profecias referem-se àquele de natureza moral, sem dúvida, com a ocorrência inevitável de sucessos trágicos que arrebentarão comunidades, facultando a renovação social, que a ausência do amor não consegue lograr como seria de desejar. Esses fenômenos não se encontram programados para tal e qual período num fatalismo aterrador, mas para um largo período de transformações, adaptações, acontecimentos favoráveis à vigência da ordem e da solidariedade entre todos os seres. Sim, meus amigos, faço novamente um comentário. Para que serviria tudo isso? É para que as pessoas tenham oportunidade de mostrar a sua solidariedade. É maravilhoso ver como situações, populações que sofrem esses dramas climáticos, como todos acorrem para ajudar com solidariedade. Enquanto as guerras, as convulsões sociais geram revanche, muito negativo à nossa evolução. Mas vamos continuar. É compreensível, portanto, que a ocorrência mais grave esteja, de certo modo, a depender do livre-arbítrio das próprias criaturas humanas, cuja conduta poderá apressar ou retardar, ou mesmo modificar a sua constituição, suavizando-a ou agravando-a. Com muita justeza, alguém definiu o universo como um grande pensamento, pois que tudo quanto nele existe vibra, reflete-se na sua estrutura, contribui para a sua preservação ou a sua desordem. Qualquer definição de período torna-se temerária em razão dos acontecimentos de cada dia, responsáveis pelas funestas ocorrências. Se as mentes humanas, em vez do cultivo do egoísmo, da insensatez, da perversidade, emitirem ondas de bondade, de compaixão, amor e misericórdia, certamente alterar-se-ão os fenômenos programados para a grande mudança que já se vem operando. 2012 que foi escrito esse livro. As mais vigorosas convulsões planetárias tornam-se necessárias para que haja alteração para melhor clima, na estabilidade relativa das placas tectônicas, nas organizações sociais e comunitárias, com os recursos agrários e alimentícios naturais para manter no futuro as populações não mais esfaimadas nem miseráveis, como ocorre na atualidade. Compreendendo-se a transitoriedade da experiência física, a psicosfera do planeta será muito diferente, porque as emissões do pensamento alterarão as faixas vibratórias atuais, que contribuirão para a harmonia de todos, para o aproveitamento do tempo disponível, em preparação jubilosa para o enfrentamento da mudança que terá lugar,
para muitos mediante a desencarnação que os levará para outro campo da realidade. Então, meus amigos, comento eu, nós estamos contribuindo com a melhora da psicosfera do planeta? Nós estamos pensando em amor e compaixão? Ou a maioria está pensando em revanche? Não é verdade? Em se vingar dos que fazem guerra? Não é verdade? Vamos trabalhar o nosso pensamento para o bem de todos, sejam eles quais forem, porque nós no passado já fomos belicosos como eles todos e hoje estamos aqui. Então vamos trabalhar em conjunto. Continuando o nosso livro. O amor de nosso Pai e a ternura de Jesus para com o seu rebanho diminuirão a gravidade dos acontecimentos, mediante também a compaixão, a misericórdia, embora a severidade da lei em progresso. Todos nos encontramos desencarnados e encarnados, comprometidos com o programa da transição planetária para melhor. Por essa razão, todos devemos empenhar-nos no trabalho de transformação moral interior, envolvendo-nos em luz de modo que nenhuma treva possa causar-nos transtorno ou levar-nos a dificultar a marcha da evolução. Certamente, os espíritos ainda fixados nas paixões degradantes, em razão do seu primitivismo, sintonizarão com outras ondas vibratórias próprias a mundos inferiores, para eles transferindo-se por sintonia, onde se tornarão trabalhadores positivos pelos recursos que já possuem em relação a essas regiões mais atrasadas, nas quais aprenderão as lições da humildade e do bem proceder. O que está dito aqui? Nós todos, eu, você, a comunidade, os que estão em guerra, todos nós vamos escolher para onde vamos segundo a nossa vibração pessoal. E aqueles que hoje fazem guerra, fazem intrigas, aqueles que são egoístas, serão encaminhados a regiões astrais ou planetárias, de acordo com esses sentimentos. Lá eles ajudarão ao progresso, segundo puderem. Então vejam como é importante mantermos os nossos pensamentos dentro da fraternidade, do amor, da piedade para com esses que hoje são perversos. Continuando. Tudo se encadeia nas leis divinas, nunca faltando recursos superiores para o desenvolvimento moral do espírito. Nesse imenso processo de transformação molecular até o instante da angelutude, há meios propiciatórios para o crescimento intelecto-moral, sem as graves injunções punitivas, nem os lamentáveis privilégios para alguns em detrimento dos outros. Nesse sentido, as comunicações espirituais, por meio da mediunidade, representam uma valiosa contribuição aos viajantes carnais, por demonstrar-lhes a imortalidade, a justiça divina, os mecanismos de valorização da experiência da reencarnação e o imenso significado de cada momento existencial. Ser-nos-á mais fácil estimulá-los ao aprendizado pelo amor do que pelo meio dos impositivos do sofrimento, convidando-os à reflexão, ao labor da caridade fraternal com que se enriquecerão, preparando-se para a libertação inevitável pela desencarnação, quando isso ocorrer. Tudo era uma festa de cor e luz, no burburinho e movimentação, quando o benfeitor calou-se por um momento. A seguir, deu continuidade à dissertação oportuna. Louvar e agradecer ao Senhor do Universo pela glória da vida que nos é concedida e suplicar-lhe auxílio para sermos fiéis aos postulados do pensamento de Jesus, nosso mestre e guia, constitui deveres nossos em todos os momentos. Desse modo, os médiuns devotados, os divulgadores do bem em todas as esferas sociais, experimentarão o aguilhão das dificuldades, sofrerão o ápodo, ou seja, a poda, e a incompreensão desenfreada que têm sido preservados pela invigilância. Não seja de surpreender
que os melhores sentimentos de todos aqueles que se porfiam com Jesus sejam deturpados e transformados em instrumentos de aflição para eles próprios. O amor, quando autêntico, dá testemunho da sua fidelidade. Nos dias atuais, os cristãos legítimos ainda constituem reduzido número, fazendo lembrar o período das rudes provações durante os 3 primeiros séculos de divulgação da mensagem de Jesus no Império Romano. Todos serão chamados ao sacrifício, de alguma forma, a fim de demonstrarem a excelência dos conteúdos evangélicos, considerando-se, por um lado, as injunções pessoais que exigem reparação e fidelidade que pede confirmação pelo exemplo, que se não entranhem as dificuldades que se apresentam inesperadamente, causando não poucas vezes surpresa e angústia. Toda adesão ao bem produz uma reação equivalente que se faz superada pelo espírito de abnegação. Todos admiramos e emocionamos-nos quando tomamos conhecimento da grandeza dos mártires do passado. Não obstante, quando convocados ao prosseguimento do testemunho, nem sempre nos comportamos como seria de desejar. Por isso, o refúgio da oração apresenta-se como lugar seguro para reabastecer as forças e prosseguir com alegria. As entidades que se comprazem na volúpia da vampirização das energias dos encarnados distraídos e insensatos voltam-se naturalmente contra os emissários de Jesus, onde se encontrem, gerando conflitos em sua volta e agredindo-os com ferocidade, em vez da tristeza e do desencanto que sempre tomam o lutador. Ele deve voltar-se para a alegria do serviço, agradecendo aos céus a oportunidade autoiluminativa, sem que nisso ocorra qualquer expressão de masoquismo. Sem dúvida, numa fase de grandes mudanças, conforme vem sucedendo, as dores sempre se apresentam mais expressivas e volumosas, porque os velhos hábitos devem ceder lugar às novas injunções do progresso. Natural, portanto, que as forças geradoras da anarquia e do bem e do desar, sentindo-se combatidas em todas as fronteiras, invistam com os mecanismos que se dispõem, buscando manter as condições em que se expressam. É compreensível, portanto, que todos aqueles que se devotam aos valores humanos que dignificam sejam considerados inimigos que devem ser combatidos. Desse modo, constitui-nos uma honra qualquer sofrimento por amor ao ideal da verdade, a construção do mundo novo. Que o discernimento superior possa assinalar-nos a todos e que os mais valiosos recursos que se possuam sejam colocados à disposição do Senhor da vinha que segue à frente. Após um silêncio oportuno, concluiu: novas atividades aguardam-nos. Sigamos. Sob o comando do nosso abnegado mentor, dirigimos-nos a uma região encantadora, adornada por imensa praia de areia e areia branca, na qual as sucessivas ondas do oceano tranquilo arrebentavam-se em espumas brancas. A regular distância, vimos uma bela e colossal construção fluídica, quase uma cidade espiritual, que apresentava expressiva movimentação de entidades laboriosas. Luminosidade peculiar exteriorizava-se das edificações, denotando a excelência das atividades que ali se realizavam, enquanto uma projeção de especial claridade envolvia-a, delimitando os seus contornos, o que constituía impedimento a qualquer tipo de invasão por seres inferiores. Percebendo-nos a estranheza e o encantamento que nos tomou conta a todos em acompanharmos a nobre guia, esclareceu: trata-se de uma comunidade reservada à preparação dos nossos irmãos de Alcione, que se candidatam à reencarnação na Terra. Olha que importante esse texto. Por eleição geral, é denominada Santuário da Esperança, pois que de algumas delas têm partido os construtores da Era Nova para os cometimentos em nosso formoso planeta, enquanto os demais missionários que retornam do passado virão diretamente, deixando os seus redutos de iluminação, onde ora se encontram, para o mergulho direto no mundo celular. Meus amigos, eu vou ler novamente esses 2 parágrafos. Olha que informação temos aqui.
Aquela construção sobre o mar, ele vai explicar o que se trata. Trata-se de uma comunidade reservada à preparação dos nossos irmãos de Alcione, que se candidatam à reencarnação na Terra. Lembro mais uma vez, esse livro foi escrito em 2012. Já tem gente grande aí. Por eleição geral, é denominada Santuário da Esperança, pois que, de algumas delas, têm partido os construtores da Era Nova para os cometimentos em nosso formoso planeta, enquanto os demais missionários que retornam do passado virão diretamente deixando os seus redutos de iluminação, onde ora se encontram, para o mergulho direto no mundo celular. O que ele está dizendo aqui? Que esses espíritos de mais alta hierarquia, eles não vão passar pelo processo reencarnatório comum, vulgar. Eles vêm diretamente para o novo corpo físico, já no bebê que vai encarnar. Eles não passam pelo processo de esquecimento, redução celular, nada disso. É muito interessante esse fato. Continuando. Em face do estágio vibratório da esfera de onde procedem, os irmãos da esperança necessitam de algumas adaptações e perispirituais compatíveis com os impositivos terrestres, assim como de adaptação à psicosfera do novo e temporário domicílio. Temporário domicílio. Esses seres de auxílio, meus amigos, eles não vêm para ficar. Eles vêm neste momento de necessidade que nós aqui da Terra precisamos. Vamos continuar a leitura. Esses santuários de reencarnação, que está ali sobre o mar, vêm sendo construídos desde o fim do século passado. Desde o fim dos anos 1900. Quando começaram a hospedar nossos generosos amigos benfeitores em muitos países do nosso querido orbe. Então, esses núcleos de receber espíritos de Alcione começaram a ser construídos no início do ano 2000, no fim dos anos 1999, em várias partes do planeta para receber esses espíritos no mundo todo. Continuando. Considerando-se que os missionários estarão reencarnando-se nas mais diversas áreas do conhecimento, assim como nos mais variados segmentos da sociedade. Os que vêm de fora do nosso sistema passam por uma fase de adaptação perispiritual necessária ao êxito do trabalho que irão desempenhar. Submetem-se a experimentos especiais, de modo que a sua adaptação ao novo corpo que deverão modelar seja menos penosa. Isso porque, vivendo em uma esfera onde as dores e as enfermidades físicas não existem, na condição de procedimentos depuradores, torna-se-lhe indispensável condensar no perispírito energias próprias à habitabilidade terrestre. Esse voluntariamento por amor é também sacrificial, porque é muito mais gratificante a ascensão aos planos superiores da vida, enquanto que a descida às furnas provacionais constitui verdadeiro desafio. Meus amigos, para esses espíritos virem para cá, é terrível, é terrível. É como se cada um de nós tivesse que viver em situações difíceis aqui no próprio planeta Terra, não é verdade? Tem gente que não aguenta ficar sem luz elétrica, não é? É isso aí. Sem internet, não é verdade? Imagina esses abnegados que vêm aqui para a Terra tão atrasada. Continuando. Mediante essa reflexão, pode-se ter uma ideia pálida, embora do que significou o mergulho de Jesus nas densas trevas e pesadas energias do nosso planeta, não é verdade? Quando nos veio ensinar os sublimes processos de amor e elevação. Imaginemos o que Jesus teve que conviver conosco. Como consequência, ele, Jesus, sempre reservou períodos constantes do seu tempo para manter a sintonia com o Pai,
a fim de orar e meditar, fosse no deserto ou na movimentação urbana com os companheiros, mantendo silêncios significativos e preciosos para a continuidade da sua incomparável missão. Silenciou por um momento ante o nosso espanto. Confesso que pessoalmente ignorava a existência dessas nobres comunidades que se encontram espalhadas no planeta querido, servindo de laboratórios especiais para a reencarnação dos visitantes abnegados. Muito lógico, porém, refleti, ao tomar conhecimento da sua realidade, porquanto nós outros, os terrestres, a fim de descermos ao mundo das águas, necessitamos de equipamentos próprios, tanto quanto ao sairmos da área de oxigênio que circunda o planeta, qual ocorre com os astronautas. Então ele está explicando que nós, aqui terrestres, se a gente precisa mergulhar no oceano, nós precisamos de roupa própria. Se nós precisamos ir para o espaço sideral, nós precisamos também de roupa própria. A mesma coisa esses espíritos elevados. Para vir para a Terra, eles precisam de perispíritos adequados ao nosso ambiente. Continuando. A mente começou a gerar interrogações e uma grande curiosidade em relação ao aprendizado que poderíamos fruir a partir daquele em que nos era permitido visitar aquele núcleo abençoado de preparação especial. O processo de transição, continuou o mentor, apresenta-se há muito bom tempo com fases específicas. As ocorrências sísmicas, que são de todos os períodos, agora, porém, mais aceleradas. Os sofrimentos morais decorrentes das conjunturas enfermiças geradas pelas próprias criaturas humanas, em razão de haverem optado pelo roteiro mais difícil, as enfermidades dilaceradoras que encontram campo na expansão daqueles que se encontram receptivos, as dores coletivas resultantes dos interesses subalternos, dos déspotas, dos ambiciosos, dos que se fazem verdugos da humanidade, assessorados por outros semelhantes que os mantêm na condição infeliz. E outros processos, igualmente afligentes, convidando todas as criaturas a reflexões em torno das mudanças que se estão operando e que prosseguirão com mais severidade. Olha, amigos, com mais severidade. Natural que o Senhor Jesus haja providenciado o retorno dos seus mensageiros, que assinalaram suas épocas com as características de amor e sabedoria, de modo que impulsionam o progresso da humanidade até este momento culminante, agora necessário para o grande enfrentamento com as heranças enfermiças que permanecem na psicosfera do planeta, em razão da condição primária de alguns de seus habitantes. Concomitantemente, torna-se indispensável a presença de missionários de outra dimensão, que ao lado desses conseguirão vencer as urdiduras, programações dos desastres morais, modificando a estrutura moral do globo, que irá ascendendo a situação mais própria a mundo de regeneração. Então, meus amigos, o que ele está dizendo aqui? Que os espíritos elevados permanecem aqui à volta, conduzindo os fatos na Terra, de modo que só ocorra aquilo que será para nosso bem. Não vai nos privar de situações difíceis. Não, eles vão dosar. Eles vão permitir ou impedir que fatos ocorram, levando sempre em conta a nossa necessidade de entendimento da necessidade da nossa elevação para a paz e a fraternidade. Continuamos. Visitemos agora esse santuário de atividades abençoadas em favor do futuro da humanidade terrestre. A minha imaginação não teria concebido uma cidade ajardinada e bela quanto a que ora visitávamos. Havia no ar um suave perfume, carregado levemente pela brisa do dia. Uma luminosidade peculiar, que não era originada da irradiação solar, banhava toda a extensão alcançada pelos olhos. A movimentação era expressiva, correspondendo à de uma cidade terrestre de médio porte. Edifícios de grandes dimensões, porém não muito altos, multiplicavam-se, encantando com as suas formas originais toda a paisagem urbana, adornada de jardins com árvores que eu desconhecia,
enquanto veículos algo diversos dos nossos flutuavam acima do solo, em movimentação equilibrada, sem exageros de velocidade. Aves cantavam coros belíssimos, com plumagem maravilhosa, vez e outra cortavam o ar embelezando a natureza, em si mesma rica de imagens coloridas. No pórtico de entrada, aguardava-nos um espírito nobre que nos recebeu com jovialidade e ternura. O mentor, sem articular palavra oral, apresentou-nos o pequeno grupo e pudemos perceber o pensamento do recepcionista, saudando-nos afavelmente. Eu me encontrava sinceramente deslumbrado com as ocorrências que se sucediam em um caleidoscópio de rara beleza. Era a primeira vez que nos acontecia algo semelhante. Pensando, sem muito esforço, os sons que seriam emitidos partiam da mente em modulações internas que eram captadas por todos nós. Muitas vezes, na Terra, perguntavam-me como seriam as comunicações nas esferas superiores da vida. E agora podia vivenciar a experiência encantadora. Conforme me referi oportunamente em outra obra, os espíritos apresentavam-se com as mesmas características terrestres, sem qualquer forma de exotismo, cor estranha ou um pouco mais delgados, de estatura regular correspondente a 1,80 m mais ou menos, com harmonia de forma e beleza em comum, irradiando simpatia envolvente. Por que ele deve ter botado essa descrição, meus amigos? Porque nós vemos atualmente, principalmente aquelas pessoas que visitam a internet para consulta, aparentam esses seres de formas exóticas. Há um grupo até que se apresenta como pássaro, os aviários, outros como lagartos, azuis, coloridos. Aqui diz que não. Não há qualquer forma de exotismo ou cor estranha. Um pouco mais magros que a gente, são de estatura regular, mais ou menos 1,80 m. São de forma bela, incomum, irradiando simpatia envolvente. Certo? Estejamos atentos. Continuando a leitura. Conduziu-nos por larga e bem desenhada avenida, entre construções quadrangulares de material fluídico, que permitia ver-se o interior de algumas, enquanto outras faziam recordar algumas universidades americanas, cujos edifícios espalhavam-se pelo campus a perder de vista. Caminhamos aprazivelmente por uma distância de pouco mais de 100 metros e fomos conduzidos a um grandioso prédio de 3 pisos, cuja entrada ampla e muito bem equipada de aparelhos que apresentavam algumas das suas salas. Ascendemos ao segundo andar, onde fomos recepcionados por um grupo simpático de estudiosos, conforme identifiquei depois, da área do perispírito. O nosso acompanhante apresentou-nos ao responsável pelo centro de pesquisas, informando que éramos um dos muitos grupos encarregados de divulgar a presença dos trabalhadores de Alcione no grupo do planeta terrestre. Com especial deferência ao nosso mentor e bondade para conosco, o diretor da área explicou a necessidade da adaptação dos visitantes de outra dimensão às condições planetárias em que deveriam operar. Conduziu-nos a outra sala. Pudemos observar que um número expressivo de espíritos encontrava-se sob forte jato de energia luminosa, em concentração profunda. Naquele estado, concentrados nos objetivos que os traziam à Terra, desdobravam as características de expansibilidade perispiritual, naqueles quase que absorvidas pelo espírito, a fim de poderem plasmar as necessidades típicas do veículo carnal, de que se revestiam quando no ministério reencarnatório. O que a gente pode entender aqui? Que a forma física deles não é tão igual à nossa. Por isso que eles precisam passar por esse processo. Mas espíritos protetores, espíritos que vêm nos auxiliar, vão se apresentar a nós todos com aparência terrestre. À medida que os espíritos progridem, as funções do corpo intermediário são absorvidas lentamente pelo ser imortal, em face da desnecessidade de construir corpos com os sinais do processo evolutivo corrompidos, degenerados, limitados.
Atingindo uma faixa mais elevada, o ser espiritual proporciona o renascimento por meio de automatismo, sendo como modelo a forma saudável e bela, cada vez mais sutil e nobre, até alcançar o estado de plenitude, o reino dos céus interior. Ou seja, o que ele está deixando claro? Que à medida que nós vamos evoluindo, a nossa forma física vai se simplificando, se embelezando, não vai se animalizando, certo? Então nós vamos ficando cada vez mais sutis, mais nobres, mais efêmeros. Continuando a leitura. Aquela operação delicada de remodelagem perispiritual facultava ao espírito o retorno psíquico ao período em que as reencarnações eram-lhe penosas e, portanto, imprimiam nos tecidos delicados da sua estrutura as necessidades evolutivas. Era grande o número de cooperadores do processo de recuperação perispiritual nos moldes terrenos, e quando isso ocorria, aparelhos delicados acoplados à cabeça transmitiam acontecimentos planetários do nosso orbe, a fim de que se acostumem com as ocorrências do cotidiano, objetivando facilitar-lhes o trânsito com os demais membros da grande família humana em que se localizariam. Então, além dessa adaptação física, entre aspas, eles têm informações sobre a história que vivenciamos, para que eles não se espantem com o que eles vão encontrar quando encarnados na Terra. Porque eles estão sendo preparados para tomarem forma física na Terra, para reencarnarem-se. Continuando. Todas essas informações eram-nos transmitidas mentalmente, em formosos processos de telepatia, como acontecia às vezes em determinadas intervenções de trabalhos espirituais que nos permitiam captar o pensamento dos mentores e até as ocorrências que tiveram lugar na existência dos pacientes. A sensação de harmonia nesse intercâmbio comovia-nos, elucidava-nos muito mais do que por meio das palavras. Desapareciam quaisquer dúvidas, porquanto, ao refletir, à medida que tomávamos conhecimento das informações, automaticamente recebíamos também o esclarecimento, sem necessidade de interrogação. Dr. Bezerra, que certamente estava familiarizado com todo aquele trabalho, havendo sido intermediário para conduzir-nos àquele centro de realizações, exteriorizava ondas de bem-estar e alegria, igualmente falando-nos da terra do amanhã, quando as dores batessem em retirada e as criaturas voltadas para o bem pudessem fluir as dádivas da harmonia. Por aproximadamente 2 horas, estivemos sendo instruídas pelo nobre cientista, anunciando-nos o momento do nosso retorno. O amado benfeitor agradeceu em nome de todos nós a deferência dos bondosos amigos e fomos conduzidos de volta ao pórtico de entrada da fascinante cidade da Esperança, despedindo-nos jubilosamente. Foi nesse interim, enquanto retornávamos ao nosso núcleo de apoio, que o venerável benfeitor nos explicou que as construções, à semelhança do que ocorreu quando da edificação da torre de vigia, do amor e caridade, haviam sido programadas e executadas por engenheiros de Alcione, que antes da chegada dos que se deveriam reencarnar, criaram os pousos onde ficariam preparando-se para depois poderem transitar na psicosfera terrestre, comunicando-se mediunicamente, participando dos labores espirituais. Verdadeiras vias de comunicação entre a bela estrela e a Terra haviam sido abertas, vencendo as colossais distâncias, a fim de que o intercâmbio se fizesse com segurança, utilizando-se recursos específicos de volição. Meus amigos, vocês devem lembrar, se é que leram, livros de André Luiz, que existem estradas específicas para transpor grandes distâncias. É como se fossem autoestradas para facilitar a viagem entre planos muito distantes. O capítulo foi maravilhoso, muito esclarecedor e, repito, deve ser lido ou ouvido mais de uma vez, para que possamos entender cada detalhe dos que nos foi explicado, para que possamos entender os dias que estamos vivendo
Não devemos sintonizar a nossa mente no medo, na culpa. Devemos centrar os nossos pensamentos na esperança, na certeza de que está tudo certo, pois mais absurdo que possa nos parecer. Jesus, nosso Mestre, está coordenando todos os fatos. Todos os fatos são necessários à nossa evolução. Ficamos hoje por aqui. Aguardo todos nos capítulos seguintes. Abraços.